Pessoal, vamos desmistificar alguns conceitos correntemente veiculados aí sobre redação. Eu falo desmistificar porque muitos deles acabam por interferir na criatividade, que é um dos elementos fundamentais para que você tire uma nota satisfatória na sua produção de texto. Então comecemos por falar o seguinte: não há, de uma maneira estrita, nenhuma proibição com relação às técnicas e aos recursos linguísticos que você possa usar para produzir um bom texto. Eu vou repetir para ficar bem claro para você: não há nenhuma proibição técnica. O que você precisa saber é que um texto bem construído deve saber utilizar as ferramentas que a língua portuguesa nos oferece, e daí a gente chega à conclusão que o importante não é só você ter o que dizer, é você saber como utilizar esses instrumentos linguísticos. Então, sabendo utilizar bem os instrumentos linguísticos, em outras palavras, você pode fazer praticamente qualquer coisa. Você pode ser irônico, como muitas vezes se proíbe, né? Se diz que não se pode utilizar ironia no texto. Você pode fazer perguntas em qualquer das partes do texto, não importa se é na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. As perguntas que você projeta em um texto, por exemplo, não precisam necessariamente ser respondidas, porque a gente sabe que em teoria da argumentação existe a famosa pergunta retórica, aquela pergunta cuja resposta já está embutida na própria pergunta. Então, a partir do momento que você se sente livre para utilizar a sua criatividade, se amparando antes no instrumental que a língua portuguesa lhe oferece, certamente você vai ter condições de fazer uma redação cuja nota seja um diferencial, né, seja um diferencial para a sua aprovação. A questão da dimensão dos parágrafos e da quantidade também desses parágrafos é um outro questionamento bastante polêmico. Mas a gente pode dizer o seguinte: é claro que uma dissertação clássica, normalmente naquele espaço mais tradicional de 30 linhas, seria interessante que você fizesse no mínimo 3 parágrafos. Veja bem, no mínimo 3 parágrafos. O que eu estou dizendo é que uma boa redação pode sim ter um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Você não pode ficar amarrado naquela formulazinha de 5 parágrafos, por exemplo. Da mesma maneira como um texto pode ter 3 parágrafos, ele pode ter também 6, 7, 8. Os conceitos nos quais você deve se apoiar para escrever o texto, por exemplo, em relação à questão do parágrafo, é que o parágrafo é uma unidade textual composta por uma frase base, né, chamada de tópico frasal, em torno da qual você agrega outras informações. Portanto, você não vai encontrar em nenhum manual sério de produção de texto sobre o fato de que um parágrafo deve ter 4, 5, 6 ou 7 linhas. O que um parágrafo deve ter é uma unidade em torno de uma mesma ideia. Daí nós colecionamos de alunos que prestaram vestibulares e Enem pelo Brasil inteiro e que conseguiram tirar notas altas, tiveram resultados muito bons, né? 90% até 100% de aproveitamento, com textos em que os parágrafos eram assimétricos, ou seja, alguns parágrafos eram muito longos, outros muito curtos, e em situações também que o aluno escreveu 4 parágrafos ou 8 parágrafos, por exemplo. Então não se apoie nessa questão de que um corretor vai corrigir um texto com régua e compasso. Não é com régua e compasso que se corrige um texto de redação, mas com bom senso, observando, primeiro, se o aluno tem pleno domínio do tema sobre o qual ele vai discorrer, e nesse aspecto é importante que você consiga projetar o máximo possível de informações do seu texto, de preferência da primeira até a última linha. O corretor vai observar se você consegue concatenar, se você consegue dar, é o termo mais utilizado nos manuais, se você consegue dar coesão ao texto, ou seja, se você vai dispor da maneira correta dos mecanismos que a língua portuguesa lhe oferece, as conjunções, os pronomes, os advérbios, os sinais de pontuação, se você vai utilizar essas ferramentas para fazer a amarração no texto, e por fim, se o seu texto tem a famosa coerência, ou seja, a logicidade. Se você utiliza as ferramentas linguísticas para dar coesão, é importante também que o seu raciocínio tenha uma lógica por trás, que o que você disse lá na primeira linha tem uma relação causal com aquilo que você vai dizer lá na última. Ou seja, a parte de coesão do texto, de coerência,
São dois irmãos aí, dois conceitos que se complementam. Basicamente, o que é um texto então que tira nota 10? É um texto em que você, com uma linguagem clara, simples, objetiva, consegue colocar o maior número possível de informações organizadas no menor espaço. Porque, convenhamos, 30 linhas, que é o formato mais recorrente, mais utilizado aqui nas redações pelo Brasil, 30 linhas para quem tem algo para dizer sobre um determinado tema polêmico é pouco espaço. Então você tem que saber dispor muito bem dele. Então um abraço e até a nossa próxima dica.